dia. No começo, um time formado por jovens da elite, de origem alemã e donos de uma única bola de futebol da cidade. Hoje, um clube popular, de torcida numerosa e apaixonada, acostumada a títulos. Entre uma realidade e outra, 100 anos de história. Em 12 de outubro de 1909, era criado o Coritiba Futebol Clube. Fechava-se a primeira década do século passado e com ela se abria o ciclo do futebol no Paraná. Centro de Curitiba, Biblioteca Pública do Paraná. Na divisão de documentação, fomos procurar registros da origem do clube mais antigo do futebol paranaense. Mas a fundação do Curitiba não foi notícia nos jornais daquele 12 de outubro de 1909. Só 11 dias depois, uma pequena nota falava de uma partida contra o Ponta Grossense, o primeiro jogo de uma história que foi sendo resgatada ao longo das décadas. Nessa foto, vemos os jovens pioneiros na viagem de trem para Ponta Grossa. A escalação poderia ser de um time genuinamente alemão. Auer, Labschi, Dietrich, Iversen, Juxi, Obladen, Kastrup, Maski, Schlenker e Essenfelder. Fritz foi o primeiro capitão de um time que teve como primeiro presidente João Viana Sailer. A torcida do Curitiba deve o Curitiba hoje a esse homem que foi João Viana Sailer. Ele aglutinou a colônia germânica aqui de Curitiba, eram todos esportistas, gostavam muito de esporte. Eu tenho um orgulho imenso de ser coxa branca e de saber que meu avô tem um pedacinho de mérito nisso aí. A foto no centro da sala é antiga, o momento é atual. A neta e 3 bisnetos do primeiro presidente do Curitiba relembram com orgulho do patriarca da família Sailer. O sonho dele sempre foi esse. Equiparar o Curitiba, sempre ele achou que era com os times do Rio de São Paulo. Naquele tempo a gente não tinha nem o campeonato como tem hoje. E o Viana Sailer comandando o Curitiba, até que apareceu um homem que transformou tudo no Curitiba. O jornalista Vinícius Coelho, estudioso da história do clube, conta que outros dirigentes também tiveram papéis importantes. Um cearense, um baixinho, esperto que era danado, chamado Antônio Couto Pereira. Ele veio na década de 20 aqui para o Paraná, através da Revolução e tudo. E ele viu que o futebol era o gancho para ele se impor na sociedade paranaense. O Couto Pereira fez o Belfort Duarte, e já em seguida o Belfort Duarte, em 1939, ele fez a sede do Curitiba. E foi esse crescimento tremendo que culminou na década de 70 com o Evangelino, conquistando aí 33 títulos. A história dos títulos e dos grandes momentos em campo também pode ser contada por seus heróis. E foram muitos na memória da torcida coxa branca. Ídolos como o zagueiro Fedato, um dos melhores do Brasil nos anos 50. De um jeito bem-humorado, ele conta a origem do apelido, hoje carinhosamente adotado pela torcida, mas que começou como provocação dos adversários. O João Cabral Silva, que era o presidente do Atlético, e era, na época não era presidente ainda, mas era um dos maiores atleticanos que existiram na face da terra. Ele ia no alambrado, que não era alambrado, era uma cerquinha baixa, e ele ficava, filho alemão, filho disso, alemão, filho daqui. Coxa branca, pegou. Essa é uma camisa do Curitiba, camisa oficial nossa, e essa chuteira simboliza aquilo que você sempre fez por nós. Não esqueceremos jamais. Obrigado. Você merece. Reuniões comemorativas como essas são frequentes. Conselheiros, torcedores, ex-dirigentes, ex-jogadores se reúnem regularmente para homenagear quem fez parte da história do clube. O time de 85, campeão brasileiro, volta e meia convidado. Ou craques de um tempo mais antigo, como Tonico, que esteve no jogo histórico da inauguração do estádio do Pacaembu em 1940, entre o Palestra Itália, como era chamado Palmeiras, e o Curitiba.
Eu me orgulho muito de ter compartilhado com ele, com o clube, porque com aquilo eu vi o crescimento dele. Crescimento também de patrimônio. Em 1942, o Coritiba inaugurou os refletores do Belfort Duarte, como antes era chamado Couto Pereira. Um estádio construído, reformado e melhorado aos poucos até se tornar a estrutura de hoje. Também chamado de Alto da Glória, o campo do Coritiba é motivo de orgulho para quem nele jogou e que vive intensamente o dia a dia do clube nos últimos 43 anos. Nas 4 décadas de clube, Dirceu Krieger foi de jogador a treinador. Trabalha até hoje no departamento de futebol. Dedicação que tem reconhecimento de torcedores de várias idades. Às vezes pedem autógrafo, uma geração nova pede autógrafo, porque ouviram os pais ou os avós, né? Um grande clube e um grande rival. Os jogos contra o Atlético, os clássicos atletibas, entraram para a história com um sabor especial em qualquer época. É uma alegria maior. Tive a felicidade, né, de fazer vários gols contra o Atlético, isso é fundamental para ficar do lado da torcida. Em 95, no Atletiba, no Couto Pereira lotado, uma quarta-feira à noite. A cidade toda esperando por aquele jogo. Alex e Pachequinho foram ídolos dos anos 90. Com talento de sobra, foram decisivos na volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 1995. Martírio, né? Durante quase 5, 6 anos aí lutando para voltar à primeira divisão. Foi um jogo espetacular, fantástico, onde eu tenho só boas recordações. Alex jogou apenas 2 anos. O suficiente para ser identificado como um dos melhores jogadores já revelados pelo Coritiba em todos os tempos. Mas o craque não se considera ídolo. Não me considero ídolo. Acho que ídolo no Coritiba, o pessoal da década de 70, né? É o pessoal que ganhou o Campeonato Brasileiro em 85. Na minha época, quando eu comecei a chegar no Couto Pereira, tinha o Tostão. Esse realmente me impressionou, né? Tostão, o ídolo de Alex, é professor numa escolinha que tem parceria com o Coritiba. O camisa 10, de muita habilidade e artilheiro, jogou numa equipe de respeito. Um dos melhores times que eu já joguei, né? Eu joguei com o Carlos Alberto Dias, Osvaldo, Chicão, o Marildo, jogadores de alto nível que deram condição para mim. Voltando mais um pouco, os anos 70, o hexacampeonato, a maior série entre os 33 títulos estaduais que o Coritiba conquistou. Eram os tempos de Zé Roberto, o atacante conhecido e sendo notícia tanto pelos gols e grandes jogadas, como pelas noitadas e farras. Foi nesse período que o clube revelou o Dirceuzinho, que depois brilhou no Vasco e na seleção. Vários outros jogadores também se destacaram. Aladim, Milo, John Abatiá, Paquito, Hermes, Dreyer, Leocádio, Hidalgo, Cláudio Marques, tantos outros, em times que se revezaram ao longo daquela década, quase sempre com um troféu na mão. No gol, Jairo, o Pantera, o ídolo negro na história coxa branca. Jairo sensacional. Chegou chutando, goleiro Jairo. Quanta história! E veja a seguir o momento mais importante dos 100 anos da história do Coritiba, a conquista do título brasileiro no Maracanã.